Muito bom dia a todas e a todos. Agradeço muito a presença dos que estão aqui hoje para o nosso colóquio final da nossa pesquisa sobre penas de curta duração. Então, um projeto de pesquisa financiado pelo MAC Pesquisa, cuja diretora principal é a professora Orli Kibrit, quem eu agradeço pelo afinco, pela dedicação, pela competência com a qual conduziu a pesquisa. E para a gente fechar com chave de ouro, nós temos hoje aqui a presença de dois professores muito queridos e renomados. À minha esquerda, o professor Paulo César Busato, professor doutor pela Universidade Pablo de Olavide, pós-doutor pela Universidade de Valência, professor da Universidade Federal do Paraná, de graduação e pós-graduação, estrito. E à minha direita, ao lado da professora Orli, nós temos a professora Maíra Cardoso Zapater, que é professora da Universidade Federal de São Paulo, doutora pela Universidade de São Paulo, pós-doutora pela Getúlio Vargas, e eu aqui tomei a liberdade de encurtar um pouquinho os currículos, porque são currículos extensos e vastos. E antes de iniciarmos, as palestras e os debates a respeito do nosso tema, eu vou convidar o reverendo para que, por gentileza, faça o nosso devocional. Bom dia a todos, essa mesa ilustres, professores, palestrantes presentes. Eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês sobre a verdadeira justiça que prevalece, com base num texto da Escritura Sagrada, um texto que o apóstolo Tiago escreveu, Tiago capítulo 1, verso 19 e 20, diz assim: Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Neste versículo aqui, nós somos lembrados de uma importante verdade. A justiça que agrada a Deus, ela não é meramente externa, mas ela brota de um coração transformado, que reflete a natureza de Deus. A ira humana é algo que todos nós enfrentamos em algum momento das nossas vidas. Quando somos confrontados com injustiças ou com provações, a nossa primeira reação pode ser de ira, pode ser de tomar por vingança. Quem dirige nas ruas de São Paulo provavelmente sabe muito bem o que é se irar, o que é sofrer com injustiça. No entanto, Tiago nos lembra que a ira humana, ela não produz a justiça de Deus. Ela nos leva por um caminho distorcido, nos afastando da verdadeira justiça. A verdadeira justiça não é alcançada através de atitudes de ira ou egoístas, mas por meio da busca de Deus e da conformação com a sua vontade. Ela começa com uma transformação no interior de cada ser humano, onde se permite que o Espírito Santo trabalhe nela, moldando conforme a imagem de Cristo. É aí, quando nos submetemos à palavra de Deus, que encontramos o verdadeiro caminho para a justiça. Viver em verdadeira justiça significa abrir mão do nosso desejo de retaliar e buscar a reconciliação com o outro. Significa perdoar aqueles que nos ofenderam, tratar os outros com amor, com misericórdia e com graça. A verdadeira justiça é manifestada através das nossas ações no dia a dia, em nossa conduta diante do próximo, em nossa disposição de servir o nosso semelhante. A religião verdadeira não é apenas teórica, sobretudo ela é prática. A verdadeira justiça é evidenciada nas nossas atitudes, nas nossas ações do dia a dia. E é através dessas ações de amor, de justiça, que o mundo conhece a verdadeira natureza de Deus. Ele é justo, ele é fiel. A verdadeira justiça que prevalece não é apenas um conceito abstrato ou uma busca superficial,
Ela é uma justiça que brota de um coração transformado pelo Espírito Santo, que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, que possamos buscar essa verdadeira justiça, nos submetendo a Deus, permitindo que Ele transforme os nossos corações, manifestando o seu amor, manifestando a sua graça em nossas vidas. Que possamos ser o exemplo de justiça e de amor em um mundo sedento por justiça de fato consumada. Que nossas ações reflitam a natureza de Deus em nós e apontem para esse Deus que é justo e misericordioso, a qual nós servimos, a qual essa instituição serve. Que Deus nos abençoe abundantemente enquanto buscarmos viver essa verdadeira justiça que prevalece, que é a justiça de Deus. Que a nossa luz brilhe neste mundo, para que todos possam ver as boas obras que fazemos para a glória de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe este encontro tão oportuno, este evento, os palestrantes, mesmo em respeito às manifestações e expressões religiosas presentes nessa manhã aqui. Eu gostaria de convidar você, se fizer sentido para você, me acompanhar numa oração e pedir a Deus que nos abençoe neste momento. Pai, obrigado, Senhor, pela tua justiça feita na vida do teu Filho, que nos resgatou, que nos amou com graça abundante. Faça com que o nosso coração esteja sempre disposto a fazer a justiça do Senhor nas nossas vidas, e não nos irarmos e desejar a vingança para o nosso próximo, mas que o teu reino prevaleça e que o Senhor reine sobre as nossas vidas com a sua justiça, porque é ela que prevalecerá. Abençoe este evento, ó Deus, nossos professores, palestrantes que estão aqui com a disposição de transmitir os seus conhecimentos, as suas experiências, e que seja um momento oportuno de grande aprendizado para todos nós que estivermos participando aqui. Nos abençoe no decorrer do nosso dia, esteja conosco, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom evento para vocês, professores. Obrigado, reverendo. Em seguida, então, passamos à nossa discussão principal. O tema das penas de curta duração é o tema central de uma pesquisa, um projeto que foi apresentado pelo MAC Pesquisa e financiado. Nós já tivemos colóquios preparatórios também. O primeiro colóquio, o professor Cláudio Brandão esteve aqui falando com a gente sobre a pena de curta duração. Fizemos um evento internacional, trouxemos pessoas de fora para discutir o tema, grupos de trabalho acerca da pena em geral, e esse, então, é o colóquio final. A partir de tudo que nós discutimos anteriormente, é o momento para a gente discutir. E esse momento especialmente voltado aos programas de pós-graduação envolvidos no projeto de pesquisa. Nós tivemos 5 programas de pós-graduação envolvidos, e, por isso, hoje, nós temos aqui os alunos de pós-graduação aqui em Direito Político e Econômico para proporcionar o debate. Então, sem maiores delongas, agradecendo imensamente a disponibilidade, o gentil professor Paulo Bussato, que veio do Paraná até aqui. Passo a palavra para que possa fazer suas considerações. Bom, antes de tudo, eu quero me penitenciar com os presentes e com aqueles que eventualmente nos acompanham online por conta do atraso, né? Os atrasos de voo são comuns, as arremetidas de voo são comuns, os táxis que perdem as suas corridas são comuns, mas todos ao mesmo tempo eu deveria ter jogado na loteria antes de vir. Então, eu quero pedir desculpas para vocês por esse acúmulo de confusões que não me permitiu estar aqui. E eu já tinha me comprometido antes com o professor Oli e com o professor Alexis de estar antes aqui, em outra ocasião, e acabou não dando certo por problemas de agenda. Mas, então, eu espero, de alguma maneira, poder contribuir para o debate. Chegar no debate no fim, depois que todos já têm as ideias amadurecidas, pode fazer com que, professores, eu tenha, de repente, pouca contribuição a dar. Eu acabe, talvez, repisando obviedades que vocês já trabalharam, né? Então, eu vou procurar, ao lado dessas questões, que são questões muito mais... são dados, né?
eu vou procurar fazer alguma coisa propositiva, vou procurar fazer algumas provocações para que a gente possa, de fato, debater. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Não é a primeira vez e nem será a última, porque sempre brinco de dizer que as convocações do professor Alexis são, né, honrarias. Então, honrarias a gente atende. Né? É como te chamarem de bonito. Você diz muito obrigado e segue o jogo, mesmo que você não seja. Né? É mais ou menos assim. Quando o professor Alexis convida, eu digo, bom, eu vou e já veremos. Algumas vezes se complicam as coisas, como foi essa ocasião, mas espero poder contribuir de algum modo com vocês. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria, brevemente... Não, eu faço alguns roteiros, mas normalmente eu acabo nem seguindo. Eu faço roteiros para mim mesmo, com algumas palavras-chave, para me lembrar de uma sequência que eu acabo não seguindo, mas, enfim, é uma muleta, né, artificial, enfim. Eu comecei pensando as origens do debate sobre penas de curta duração. Né? Por que a gente questiona penas de curta duração? De onde vem isso? E, de alguma maneira, isso remete, eu imagino que vocês já devem ter levantado esse dado, já devem ter estudado isso, remete a uma questão do positivismo criminológico. Né? Lá atrás, na segunda metade do século XIX, que a ideia de prevenção especial, de alguma maneira, começa a deitar raízes, e aí as coisas começam a ficar assim, bom, se eu pretendo ressocializar através do cárcere, eu preciso de tempo. E aí, claro, uma pena de curta duração não cumpria esse tempo. E, se a gente observar bem o que foi a evolução das teorias do delito e dos próprios sistemas de imputação, a gente vai até bem entrar do século XX, quando a gente se debruça sobre o finalismo, a gente ainda lembra do Weltzl falando que a função do direito penal é conformar subjetivamente as pessoas às diretrizes sociais. Ou seja, essa engenharia que, teoricamente, o direito penal deveria cumprir através da pena, ela segue vigente até muito avançado século XX, às vezes mais disfarçada, com vergonha, às vezes com menos vergonha, né? Mas sempre numa tônica de que, de alguma maneira, a gente repara o sujeito, né? Com o direito penal. Esta ideia me parece central, me parece um guia para que a gente debata o fluxo e refluxo a respeito das penas de curta duração. Eu digo isso porque me parece que, por conta dessa perspectiva, se falava da insuficiência das penas privativas de liberdade de curta duração para dar conta desse programa. E se apontava, e tem vários... O artigo de referência que os autores citam sempre é o do Bauman, né? Lá atrás e tal. Que o Bauman dizia que as penas eram inúteis, não sei o quê, as penas de curta duração eram inúteis, etc. E vão se elencando vários argumentos em torno disso. O primeiro, que a brevidade não proporcionava, então, essa capacidade ressocializadora. Mas, logo, a dificuldade para a reintegração de egressos pelo estigma social que ela gerava. Logo, também, a exposição desnecessária da família do condenado à miséria, no período em que ele está lá detido. A produção no preso de vergonha, depressão, revolta, vexame. Além disso, a sobrecarga da execução penal, que isso estava no artigo do Bauman, e custos econômicos elevados da manutenção do sujeito na prisão por pouco período, para não ressocializá-lo no final das contas. Esse elenco aparece em vários autores, e aqui no Brasil, acho que quem mais escreveu sobre isso foi o Basileu Garcia, né? que tinha lá na obra um longo debate sobre esse assunto. Mas o curioso, quando você olha para isso, é que parece que já tem aqui uma semente, sabe? A gente fareja a coisa errada logo na largada, né? Porque na coleção desses argumentos parece que eles não são exclusivos da pena de curta duração, né? Ou pelo menos alguns deles. Mas o fato é que tanto o Código Penal alemão, o alternativo, aquele, né, dos anos 60, preconizava que as penas privativas de liberdade deveriam ser elevadas, que não valia a pena manter as privativas de liberdade quando fossem curtas. Isso também aconteceu na França, na Reforma de 75, aconteceu em Portugal, aconteceu na Espanha, sempre
procurando penas alternativas em relação à supressão daquelas penas privativas de liberdade de curta duração. No Brasil, a gente teve esse movimento, né? Se vocês pensarem, sempre foi uma espécie, eu chamaria até de uma corrosão da pena de curta duração, né? Porque existiam as substitutivas lá no começo, tanto multa quanto restritivas de direitos, era um elenco pequeno, para apenas até 2 anos, logo depois para apenas até 4 anos, e agora outras alternativas à pena de prisão e justiça negociada, etc. Parece existir uma corrosão da ideia do regime. Assim, o regime aberto já não tem, né? Porque se o cara pegar até 4 anos, vai ser raríssima a situação em que ele, né, vai pegar uma pena... E aí, se for para o semiaberto, que agora, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas é como eu vejo no Brasil, depois nós vamos retomar a ideia do Brasil, nós estamos no processo de erosão do regime semiaberto, não é mais do aberto. Lá no Paraná nós temos uma coisa, não sei se vocês têm aqui em São Paulo isso, Alexis. Eles começaram a fazer o seguinte, não tem vaga no semiaberto. O cara está condenado no semiaberto, certo? Não tem vaga. E aí o juiz da comarca determina determinadas condições, impõe determinadas condições para o sujeito, bota lá uma tornozeleira nele e chama isso de regime semiaberto, harmonizado, monitorado. Cara, e o tribunal apoia esse troço, sério. Ou seja, você já pode imaginar a coleção de embargos e declaração que eu faço perguntando onde está na lei de execução penal esse regime, porque não tem, né? Então, eu já vou retomar a questão do Brasil, mas é só para mostrar para vocês que já está acontecendo na praxis forense, não é mais a erosão do regime aberto, da pena restritiva da liberdade ou privativa da liberdade de curta duração, já é a erosão do regime semiaberto. Tá? É essa que está acabando. É o regime semiaberto que está acabando. E progressivamente. Nós estamos no caminho certo, não estamos no caminho certo? Bom, isso aí a gente poderia debater, e acho que esse vai ser um dos focos do que a gente deve conversar por aqui, né? Mas eu quero alertar também que a gente detecta nos próprios autores, e é legal ver autores que viveram um período muito grande de transformações de perspectivas de direito penal, entre eles o Ježek. O Ježek, né, com vida quase centenária, né, pôde presenciar vários momentos do direito penal, e é ele que, em algum momento, aponta... Não, espera um pouquinho. Isso aí que estão dizendo das penas de curta duração, a maioria dessas coisas também tem nas penas de longa duração, né? Esses problemas, então, pelo menos 3 apontados ali. A dificuldade de reintegração dos egressos. Ora, se o camarada fica mais tempo dentro da prisão, mais dificuldade de reintegração ele tem. Aquele processo de dessocialização que falava o Kramer, né? A exposição desnecessária da família do condenado à miséria, ou seja, a ultrapassagem dos efeitos da pena para terceiros. Ora, ela se amplia quanto maior for o período que o sujeito fica detido, né? A vergonha, o estigma e tal, é muito maior quanto mais tempo o sujeito passa detido. Parece óbvio que isso... Então, eles começam a questionar esses aspectos que eram levantados frente às penas de curta duração, e muitos autores vão nessa esteira. E se a gente olha, porque a ideia deles básica é que não é verdade que as penas curtas são piores que as longas no que tange aos efeitos nocivos, porque elas são iguais. E quando a gente olha para isso, para esse processo de contrafluxo, você olha para as legislações obedecendo também esse... É curioso, vem primeiro a doutrina, começa a questionar, daqui a pouco vem o fluxo legislativo correspondendo a isso, dizendo, não, espera aí, é a pena privativa de liberdade o problema, né? E é de modo geral. E aí os autores começaram a falar sobre o problema, ou situar o problema nas penas de longa duração. Começaram a dizer, não, espera aí, o limite que a gente tem que ter não é o mínimo, é o máximo. Não pode ter pena muito longa.
E eu já vou dar um argumento para vocês, que é um argumento baseado numa ideia que eu tenho sobre o contrato social. O Alexis conhece, é uma ideia um pouco subversiva sobre o contrato social, mas, enfim. É uma releitura, talvez, pós-moderna da ideia de contrato social, relacionada com a pena. Mas os autores começaram a dizer, e aí está o Figueiredo Dias, até ele refere a um projeto de código de 1963, em Portugal, que estabelecia uma pena máxima de 10 anos. Pena privativa de liberdade não pode ter mais de 10 anos. E, curiosamente, é o mesmo número sugerido pelo Ferraioli. Né? Na obra do Ferraioli também aparece isso. Né? Ele fala, olha, as penas... A gente deveria ir pensando na extinção da pena privativa de liberdade, ele diz. Né? Mas, a curto prazo, já dá para fazer alguma coisa, acabar com essa aberração, e é assim que ele qualifica, da prisão perpétua, e limitar as penas privativas de liberdade ao máximo que podia ser de 10 anos. Tá? Então, os autores, mais ou menos, vão coincidindo em que tem que estabelecer aí um patamar para a pena máxima. Veja que é um contrafluxo de ideias. Né? A partir de um mesmo centro. Né? Olha, o cárcere não ressocializa, ele dessocializa. Né? Então, quanto menos eu puder manter as pessoas lá, parece melhor. Bom, dito isso, esse fluxo e refluxo nos conduzem a uma encruzilhada. E é curioso, quando você olha para essa encruzilhada, eu fui atrás, Alexis, de dados, números. Né? Eu imagino que vocês também devem ter feito esse levantamento muito mais amplo do que o meu. Mas eu vi uma atualização de 23 de junho desse ano. Sobre números de vários países de encarceramento. Né? E, assim, é claro, todo mundo sabe que os Estados Unidos são o maior encarceramento em massa, 693 presos por 100 mil habitantes, um total de 2 milhões e muitos, né? 2 milhões e 217. Na verdade, em números absolutos, a China ganha dos Estados Unidos porque eles não computam nos registros oficiais os presos provisórios, que são 650 mil, uma coisa... Né? Se eles computassem, daria um total de 2.299, 2 milhões e 299 mil, né, presos. Né? Os Estados Unidos, 2 milhões e 217. Então, os chineses, mais. Mas, claro, eles têm uma população enorme. Então, ainda para eles, dá uma relação de 142 por 100 mil. 142 detidos por 100 mil. E a Rússia, que é o terceiro, que é depois o quarto é o Brasil, né? A Rússia é o terceiro, 633.826. 439 por 100 mil habitantes. Mas aí, o que me chamou a atenção não foi nem os números. O que me chamou a atenção foi o porquê. Por que esses caras encarceram tanto? E era essa a tônica que eu fui tentar levantar. Fatores pelos quais essas pessoas encarceram tanto. Pois bem, os especialistas norte-americanos têm apontado que algumas políticas são as políticas principalmente responsáveis pelo massivo encarceramento. Uma delas, que é apontada em quase tudo quanto é estudo, é o War on Drugs. Né? Então, esse combate às drogas, e que, desde o Robinson versus Califórnia, de 62, inclui delitos de posse. Né? Então, é um negócio que leva todo mundo para a cadeia mesmo. Né? Ao lado disso, combinado com isso, não todos os estados americanos, mas boa parte deles, obediente a um discurso de law and order. Né? E, em terceiro lugar, e isso parece para mim decisivo, depois eu vou retomar um pouco isso, é a questão do supermax, né? Das prisões de isolamento comunicacional. Me parece que isso aqui é um fator de deflagração de distúrbios mentais seríssimos com efeitos em reincidência. Não tem estudo sobre isso. Mas, quando você olha... Bom, gente, até ar comprimido explode. Né? Não precisa ser inteligente para perceber que uma pessoa comprimida, sem contato social com absolutamente ninguém, nem os guardas, isolamento comunicacional completo, deixa de existir na sociedade da comunicação. Então, parece que aí esse também é um fator muito severo. Na China, o que a gente olha de mais
eu não sei até que ponto é politicamente correto dizer isso, mas, enfim, campos de trabalho educacionais, entre aspas, que são de trabalho forçado, em que as pessoas trabalham até 15 horas sem remuneração, a mim parece escravidão. Não sei se vocês nominariam de outra forma, mas... Então, é claro, há um interesse estatal na preservação dessa força de trabalho. Ou será que eu estou enganado? Então, me parece que há uma política de encarceramento deliberada. Eu preciso de um pessoal trabalhando ali, nesses campos. E daí fui ver que na Rússia também tem os tais campos de trabalho. Só que é muito engraçado, porque na Rússia, a Rússia faz questão de ter uma imagem pública, legislativa, muito diferente daquilo que acontece de fato, né? Então, as narrativas que aparecem, porque eles também têm campos de trabalho, esses, e normalmente são lá para o oeste ou para o noroeste do país, uma coisa meio bizarra, mas, enfim, aparece muita coisa lá, de 17 horas de trabalho diários forçados. Na lei, 8 horas por dia remuneradas. Na prática, até 17 horas por dia de trabalho, e a remuneração começa por pagar o custo da prisão. Quer dizer, mas então, né? De alguma maneira parece muito parecido com o da China, mas tem uma máscara, né? Esse foi um caminho que eu fui olhar, né? Uma vertente. Mas vocês sabem também que existe uma outra. É notório que alguns países escandinavos e a Holanda vêm fechando presídio, né? E eu vou ver os números desses caras hoje. Sabe quantos presos tem na Noruega? 3.874. Só. 74 a cada 100 mil habitantes. Sabe quantos tem na Holanda? 11.603. 69 a cada 100 mil habitantes. Né? Esses números falam por si. Mas daí, volto a dizer, eu não fui me importar muito com os números, eu fui me importar com que fatores levam a esses números. Né? E aí, me deparei com que o principal modelo de... Veja só, depois nós vamos tomar isso aí também olhando para o Brasil. Né? O principal modelo de prisão na Noruega é uma coisa que eles chamam casa de adaptação. Tá? A casa de adaptação é um lugar que o camarada fica lá, com o projeto de que ele realize lá condutas que ele vai realizar depois fora. Portanto, ele tem lá jogos, música, cozinha, eles usam, inclusive, faca para cozinhar, não tem problema nenhum. Né? E a maior parte dos presos não fica um ano detido. A prisão, veja, prisão de curta duração, né? É a isso que me refiro. A maior parte deles não fica um ano. E a pena máxima prevista no ordenamento é 21 anos. O que isso proporcionou? Eles têm um dado, que é o dado de reincidência, que é ao redor de 20%. Uma taxa muito inferior a todo o resto. Né? Será que tem a ver com o método? Será que tem a ver com a pena de curta duração? E na Holanda também tem cadeias com áreas verdes, circulação interna, pensadas também para o retorno dos sujeitos à sociedade. Pois bem, 91% dos condenados cumprem pena inferior a um ano. Cumprem pena inferior a um ano. Mas nesses locais, que são locais, enfim, com uma sociabilidade real, se é que me faço entender. E aí, na Holanda, também tem um fator, porque eles foram alguns, talvez, dos primeiros que tiveram uma massiva redução. Eles começaram a usar os cárceres para outros fins, né, para abrigar migrantes ilegais, enfim, eles começaram a usar para outras coisas, não tinha para que usar aqueles prédios. Mas isso aconteceu muito também, segundo os estudos que existem, relacionado com a postura deles frente às drogas. Né? Frente às drogas, no sentido da descriminalização do uso.
eles estão, nesse momento, num refluxo disso, sabe? Eles começaram a deixar vender drogas, desde que legalmente, desde que organizadamente, e agora aquelas casas de venda de drogas andam fechando, eles estão coibindo isso e passando para um lado que é um lado sanitário da questão. Então, o tráfico continua sendo crime, mas o uso tem sido tratado no ambiente sanitário. Ministério da Saúde, não Ministério da Justiça, se é que me faço entender. Eu acho que esse é um caminho promissor, e já vou dizer por quê. Bom, então, vamos para o Brasil, né? Vamos olhar aqui, que eu acho que é o que nos interessa no debate. Vamos olhar para a nossa realidade. Qual que é a realidade brasileira? 622 mil. 307 por 100 mil habitantes. É bastante gente. É o quarto aprisionamento global. Né? Mas nós temos uma coisa curiosa. Nós temos uma pirâmide invertida. Qualquer um que for para a liça forense, eu sou procurador de justiça, eu trabalho na justiça criminal, minha mãe era advogada criminalista, eu trabalho na justiça criminal desde os 13 anos de idade. Né? Você já pode imaginar, eu com 83 agora... Não, estou brincando, gente. Não é tanto. Eu tenho uma vasta experiência, vamos dizer. Né? E eu olho para a liça forense de quem trabalha numa vara criminal do lado de cá do balcão, porque o advogado vai ter a noção da causa dele, mas o cara que está do lado de cá tem a noção do global da vara. Né? O juiz ou o promotor sabe qual é o número. Né? E você percebe que há uma pirâmide, ou seja, para cada pena de 20 anos lá de um homicídio, eu tenho, sei lá, 5 penas de 10 anos e 50 penas de 1 ano e meio. Essa é a realidade de qualquer vara criminal. É claro que elas são agora especializadas, e isso acaba distorcendo um pouco, mas, de modo geral, é isso. Nós temos uma pirâmide, certo? As penas mais graves são em número infinitamente menor que as penas menos graves. Vocês já olharam no DEPEN as vagas? É uma pirâmide invertida. Você tem centenas de milhares de vagas no regime fechado, dezenas de milhares no regime semiaberto e quase nenhuma no aberto. Cara, tem alguma coisa errada. Né? Os caras que estão dando certo com sistemas de regime aberto, não com sistemas de regime fechado. Os caras que estão fechando prisões de regime fechado e mantendo casas de ressocialização no plano aberto, porque parece que a demanda é maior. E vamos lembrar, né, o regime, de regra, é progressivo, né, desde o Walter Crofton, em 1854, faz tempo, né, já dava para ter aprendido. Né? Pô, se o regime é progressivo, o cara que está com 20, daqui a pouco ele está no aberto. Velho. O cara que foi condenado a 15, daqui a pouco está no aberto. Ou seja, a demanda vai ser sempre essa, no sentido de uma pirâmide. E nós oferecemos o contrário. Me explica como é que isso vai dar certo, cara? É por isso que acontece lá no Paraná aquilo que eu estou dizendo. A gente não tem a vaga no semiaberto. Não tem. Tinha que ter mais vaga no semiaberto do que no fechado, certo? Não tem. Daí não tem, aí o juiz improvisa, faz um jazz. Como se, assim, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, fosse uma coisa, né, insignificante. O cara bota lá uma tornozeleira, mete 3, 4 condições e regime semiaberto, harmonizado, monitorado. Cara, não me conformo com esse negócio. Porque, assim, era um momento, o judiciário tem oportunidade, isso é uma oportunidade do judiciário, de o judiciário mostrar, soltando esses caras com habeas corpus preventivo, mostrar que o executivo tem que tomar as rédeas da situação. O executivo tem que prover. Se não prover, caos. Mas quando daí aquele Livingston acabou fazendo isso lá em Minas Gerais, vocês viram que ele deu, né? Já alguns anos atrás, né? Lá em Contagem. Ele começou a soltar o pessoal que não tinha vaga, aí a corregedoria veio em cima dele. Cara, não dá para entender isso. Gente, a culpa não é do juiz. Cara, o juiz faz um cálculo de pena complexo. Termina achando a pena adequada para o sujeito. E o executivo não quer nem saber, bota ele lá, ou na jaula ou na rua. E essa é a realidade.
porque não há nada mais parecido com uma jaula do que o regime fechado brasileiro. E o contrário disso é rua. Rua. Sabe, lá com uma tornozeleira eletrônica que ninguém monitora. Essa é a realidade. Agora, isso teria que ser denunciado. Bom, há dois caminhos. Tem um professor de Santa Catarina que defende a ideia de que deveria haver uma reforma constitucional passando os recursos do sistema prisional para o judiciário e a gestão dos presídios também. Eu sou favorável, desde logo. Né? Acho que estaria em melhores mãos. Enfim, o juiz sabe o que é preciso. Né? Enfim, sei lá. Mas o fato é que, para o executivo, não é uma propaganda muito bacana fazer casas de recuperação das pessoas. Né? E aí eu queria argumentar sobre isso com esse meu argumento sobre o contrato social. Que ele traduz o porquê que não dá para ter pena de morte, o porquê que não dá para ter pena de prisão perpétua e o porquê que a gente tem que ter atenção à recuperação do sujeito. É pelo seguinte, o contrato social idealizado lá no Hobbes, vocês sabem que era uma outra coisa, né? Um modelo com um pé secular só, e o outro dentro de uma ideia, de uma religiosidade até canhestra, né? Vista de hoje, vista do nosso ângulo, vista das palavras que nós tivemos hoje na abertura, é completamente diferente a perspectiva que se tinha de religiosidade da época. E os próprios seculares, como o Rousseau, falavam na entrega total da sua liberdade para a gestão do Estado. Os ingleses eram mais pragmáticos, mais fleumáticos. Né? O Locke era um cara um pouco mais, né, racional. E a mim parece que dali vem a pista, o caminho para a gente pensar. Por que a gente se reúne em contrato social? Por que a gente se reúne em sociedade? Ora, porque a gente não dá conta daquilo que o Hobbes falava do homini lupus. Né? A gente não dá conta de se defender sozinho. Quando a gente se junta, a gente se torna mais forte. Mas só faz sentido eu me juntar com vocês todos e ser mais forte na medida em que eu entregue para o Estado a menor parte da minha liberdade para que ele possa garantir a maior parte. A maior parte da minha liberdade é minha. Porque se a maior parte da minha liberdade for do Estado, eu prefiro ficar sozinho e me defender. Todos contra todos, eu tenho 50% de chance. Né? E eu sou grandão ainda. Né? Eu poderia me defender talvez um pouco melhor. Enfim, é óbvio que a entrega da liberdade não é da liberdade toda. É da menor parcela para garantir a maior parcela. E é bem fácil de ver isso. Né? Se todos nós compomos o Estado, é para o Estado gerir a nossa liberdade. Ele sozinho não tem direito. Quando eu digo isso, meus amigos ficam furiosos. Estado não tem direitos. Que tal? Daí, quando você vê lá, o bem jurídico do Estado. O Estado, nada. O Estado não tem direitos. O Estado só tem potestas, só tem deveres. Deveres de garantir o restante da minha liberdade. Tanto é assim que, se todos nós aqui compuséssemos um Estado, a hora que o último saísse pela porta, sobrava o quê? Que sujeito é esse? Esse sujeito não é nada. Ele é uma criação fictícia de um dever da minha proteção. Certo? Vocês conhecem algum Estado que não criminaliza homicídio? Não, né? Todos nós estamos proibidos de matar, certo? Ora, se eu que tenho a maior parte da minha liberdade estou proibido de matar, por que é que o Estado pode? Ele tem a menor parte da minha liberdade. Ele não pode também. Ou seja, qualquer Estado que tenha pena de morte não é digno de ser chamado de Estado de direito, porque não obedece nem às regras mais comezinhas do contrato social. Começamos assim. Segundo, eu posso desistir do Estado. Não? Eu posso, sei lá, me naturalizar palestino. Talvez hoje seja meio perigoso, mas posso. Certo? Eu posso, enfim, qualquer coisa. Eu posso desistir do meu Estado. Mas o Estado não pode desistir de mim, né? E como é que você justifica, então, prisão perpétua? Como é que você autoriza o Estado a desistir de alguém? Ele não pode. Ele existe para as pessoas. Ele não pode desistir. Então, se ele não pode matar e ele não pode desistir se ele quiser ser Estado de Direito, a pergunta seguinte é, bom,
este cara, que está inserido no sistema carcerário, vai voltar. E aí, se vai voltar, a pergunta é como? Ele vai voltar. Sim ou sim? Então, a pergunta é como? Como é que nós queremos? Olha para o teu umbigo, não olha para o companheiro, não olha para o coletivo, olha para você. Você conhece o cara que sentou do teu lado no ônibus? Conhece o cara que sentou do teu lado no cinema? No campo de futebol? Atravessou a rua na faixa do teu lado? Você prefere que ele tenha tido uma prisão como essas da Holanda, da Noruega, ou que ele tenha saído ontem do Carandiru? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que a gente tem que responder sobre pena. Então, parece óbvio que há uma falência. E o César denunciava isso lá em 1994, a tese do César Bittencourt, falência da pena de prisão. A gente já deveria saber, né? Do século passado. Nós estamos numa encruzilhada que me parece que ela é um pouco mais delicada por um fator, eu tenho aqui especialista do meu lado, que sabe muito mais do que eu de processo penal, que vai poder avaliar isso com clareza. Mas, Alexis, olha só, na época do Sócrates, ele estava condenado a ser morto por corromper a juventude ateniense bebendo cicuta, certo? Era uma pena de morte. Qual era a cautelar que eles garantiram essa pena de morte? Ele foi preso na ilha de Creta, esperando, né, a cautelar era a prisão, certo? Aí depois acabaram essas penas, né? Mutilações, degredos, essas coisas passaram para segundo plano. Aí entraram as penas privativas de liberdade, lá nas rasp-ruis holandesas, está lá no Coelho Calon, no detalhe isso, né? Como é que eles operavam, a questão dos vasos comunicantes, de cárcere e fábrica lá do Pavarini e tudo, né? Para mostrar que, no período da Alta Idade Média, a medida era do tempo, o tempo de trabalho, e, portanto, esse tempo se traduzia em prisão, e a prisão principal passou a prisão passou a ser a pena principal, não mais as penas de mutilação, que eram inúteis de um ponto de vista social. Mas as cautelares continuaram as mesmas. Prisão. Preferencialmente, né? E agora, que a gente já sabe que a pena de prisão faliu, que a gente está vendo que não dá para sustentar isso, as cautelares são renitentes em manter prisão. Claro, tem medidas alternativas, tal, mas vamos lá, vamos para a lista forense. Vocês, estatisticamente, sejam sinceros, vocês realmente veem, majoritariamente, nas audiências de custódia, as pessoas saírem monitoradas ou com penas ou com prisões alternativas à prisão? Não, majoritariamente à prisão. Então, a cautelar, Alexis, parece que tem uma âncora processual que preserva a vida da prisão no direito material, sabe? Eu acho que cabia ao processo se livrar primeiro para a gente poder finalmente tirar de cima a prisão do ser humano. Porque, vamos lá, e agora é uma questão muito mais opinativa e provocativa para que vocês, ou para que a gente possa estabelecer debates. A prisão não controla ninguém mais. Nós vivemos a era da comunicação, senhores. Da comunicação. De onde saem as organizações de atos criminosos massivos? Se não de informações derivadas de dentro dos presídios. Que controle é esse, cara? Que controle que nós estamos fazendo? Ilusório. No mundo comunicacional, na era da comunicação, é a linguagem, é o processo comunicativo que conta. E, portanto, a restrição de direitos, inclusive esses, é que são mais relevantes do que o encarceramento. Então, parece que a gente controla mais as pessoas com restrições de direitos do que com prisão. Isso sem contar que, em alguns casos, qualquer um de nós, se você perguntar para o leigo, e aí o jurista não consegue entender isso, né? Se perguntar para o leigo o que é mais importante, ele te responde facilmente, mas a gente continua insistindo numa coisa errada. Quer ver? Crimes de funcionário público. Qual é a pena principal?
privativa de liberdade. Qual é a pena acessória? Perda do cargo público. Cara, um policial corrupto, um promotor corrupto, ou um juiz, ou... O que é mais importante para você? Que ele fique preso e depois saia, voltar a mexer em processo? Ou você prefere que ele não mexa mais em processo, independente de ficar preso ou não? Trânsito. Pena privativa de liberdade principal e acessória, vedação da condução. O que importa para você do maluco do trânsito que sai bêbado, matando todo mundo? Porque ele não dirija mais. Ou seja, a gente não pensa o fator criminológico deflagrador da sanção. É preciso um estudo de criminologia sobre a pena. De criminologia no sentido de quais são os fatores deflagradores de risco. Nós vivemos uma sociedade do risco. Quais são os fatores deflagradores de risco e, sobre esses fatores, construir as restrições de direitos correspondentes aos crimes. Muito mais eficazes do que prisão. E, por último, então vocês já estão vendo onde é que eu quero chegar, né? Para mim, não é que pena de prisão de curta duração ou de longa duração. É de duração nenhuma. Desculpa o exagero, mas... E, por último, só para cereja do bolo, os maiores atentados contra bens jurídicos fundamentais, recentemente, têm sido cometidos por um segundo Leviatã, a corporação. Não é mais aquilo que os espanhóis chamam de violência callejera, né, o problema. O problema são as grandes corrupções, as grandes poluições, Vamos lá. Se vocês têm dúvida se é esse o grande problema massivo de aflição a bens jurídicos fundamentais, pergunta para o pessoal de Mariana. Pergunta para o pessoal de Fukushima, no Japão. Eles vão explicar para vocês onde é que está o grande problema. Os grandes crimes hoje são perpetrados através de corporações. E você não vai pôr a corporação na prisão, né? Para ela vai ter que ter restrição de direitos, seja como pena, seja como medida de segurança, mas é assim que controla. Ou vamos manter o descontrole? Então, senhores, terminando, o que eu queria propor é... Talvez a gente teve... aqui entra a hipótese, com isso termino, né? Talvez a gente deva ter um período de transição em que tirar de circulação alguém que se encontra, sei lá, você imagine um caso de violência de gênero ou um caso de atentado sexual contra menores e tal. Você tem que, de repente, tirar esse sujeito urgentemente do ambiente onde ele se encontra. Se isso representa mantê-lo preso ou não, já é discutível, mas, enfim. Parece que ainda a sociedade não evoluiu o suficiente para que a gente pudesse abandonar completamente essas situações de emergência. Mas é transitório. Eu acho que nós estamos caminhando céleres para o fim da pena de prisão e para o exercício de controle de formas alternativas, especialmente restritivas de direitos. Mas, para isso ser feito a sério, é preciso que a criminologia se ocupe desse assunto. A criminologia está debatendo imputação, completamente fora de tom, talvez em sentido, inclusive, decimonônico. Deveria estar preocupada com um novo desenho da pena, porque não se iludam. O dia penal não vai acabar, como queria o Hadbrook. Não vai se transformar em algo mais humano do que ele. Vai sempre ser o último recurso de que o Estado dispõe. Mas eu alvitro que a gente chegue a usar esse último recurso no plano das restrições de direito e não mais nas privações de liberdade. Não sei se, de algum modo, contribui para o debate de vocês, Alexis, mas essas são as considerações que eu queria fazer. Muito obrigado. Não tenha dúvidas. Ótimas contribuições, como sempre. E acho que os que não conheciam agora entendem por que a gente convida sempre o professor Paulo Busato.
E, sem mais delongas, eu passo à professora Maíra a palavra para iniciar o debate. Vamos lá. Agora sim, bom dia a todas e todos. Começar agradecendo o convite da professora Oli, do professor Alexis, para estar aqui nessa mesa. Dizer novamente muito prazer, professor Paulo. Uma honra estar aqui, poder debater as suas ideias. E fiz aqui algumas anotações também para utilizar como roteiro, mas, assim como você, eu também não sigo necessariamente o roteiro, porque outras ideias vão surgindo. Eu não sei se está um pouco alto, o microfone está fazendo... É? Tá bom. Não precisa controlar aqui. E começo a minha fala dizendo que é uma alegria muito grande compartilhar a mesa com alguém que, assim como eu, acha que a prisão é uma utopia. Assim como o professor Paulo, eu entendo que a pena, se existe uma pena ideal, é a pena zero, é a pena mínima. E é muito frequente que quem defende esse tipo de ideia escute: nossa, mas que utópico. Você tem uma utopia na sua cabeça. Eu entendo que utopia é continuar apostando em uma medida, seja para controle, seja para prevenção, seja para aquilo, a função que as pessoas quiserem acreditar, porque prisão é questão de crença, punição é questão de crença. Se você acredita, ela existe, mas que está mais do que demonstrado que, racionalmente, ela não se justifica. Então, começo dizendo isso porque são raros os encontros em que essa ideia surge como ponto comum. Então, comecei fazendo aqui algumas anotações, procurando contribuir com o debate. Também estou chegando agora nesse debate, Paulo. Então, espero também que eu não me repita, já não faça argumentos aqui que já foram trazidos. Mas também digo aqui, não começando, mas como um segundo ponto, que a pena, na perspectiva que eu entendo, ela deve ser pensada sob uma perspectiva agnóstica. Ou seja, para que ela serve? Para nada. Para absolutamente nada. Não serve para retribuir o mal causado. Servir no sentido de vamos usá-la porque esta função ela consegue cumprir, se aplicada adequadamente. Eu acho que sequer a gente consegue fazer uma defesa de que existe uma aplicação adequada, porque os dados trazidos aqui na fala do professor Paulo evidenciam pontos que, enfim, compartilhamos, que ela não é aplicada adequadamente. A gente tem o Supremo Tribunal Federal que declara há 9 anos que nós estamos num estado de coisas inconstitucional e ficamos olhando, nossa, prisões inconstitucionais, é mesmo. Olha lá, tudo preso inconstitucionalmente. E nada. Gente, se fosse para declarar inconstitucionalidade, é habeas corpus para todo mundo. Então vai soltar todo mundo que está preso? Vai. E aí o que acontece? Eu não sei, depende do problema que a gente quer resolver. Isso é uma outra questão. Então, considerando que ela não tem uma função possível, pensar em reintegração, pensar em ressocialização, me parecem que os dados, apoiados numa racionalidade, eles demonstram que essas funções elas não existem. Mas, de outra parte, me parece também que o poder punitivo ele é um dado. Ele decorre do Estado moderno, ele decorre desse modelo de contrato social. O contrato social ele explica racionalmente, né, esse mito fundador do Estado moderno. A prisão ela é justa. Por quê? Porque ela não é uma pena corporal, ela se justifica pela exceção. Não estou te matando, eu não estou te mutilando. Eu podia estar matando, podia estar mutilando, podia estar torturando, eu só estou te prendendo. E eu também me agrada muito escutar o argumento de que a prisão ela é reversível, que não é um problema. Prisão tudo bem, não é que você matou, a pessoa não pode ressuscitar. Não é que você amputou e o braço não cresce de volta. Você prendeu, você solta. A questão é que a prisão ela não cerceia a liberdade. A liberdade é um segundo ponto que é cerceado, que, de fato, ela retira do indivíduo o tempo. Por isso que ela é uma pena que é do capital, uma pena que é do Estado moderno, uma pena que se associa ao trabalho. Ela é uma pena que tem como unidade o principal capital, né, a principal riqueza, o principal asset que o sistema do capital tem. Né? O tempo é dinheiro, então o que eu vou retirar do indivíduo quando eu prendo é o tempo. Isso é irreversível. Seja uma pena de 24 horas ou uma pena de 24 anos. Então, esse poder punitivo ele está dado, ele é exercido de uma forma que é grave. Né? Ainda que você tenha uma pena de prisão perfeita e de qualquer duração, ela vai representar uma restrição de tempo de vida e de escolhas, que esse é outro ponto também. Né? Mais do que a liberdade de ir e vir, é a liberdade de escolher como se vai viver. Então, é bastante curioso que a ideia de você prender alguém para evitar que essa pessoa volte a praticar crime é porque ela fez uma escolha errada. O crime é uma escolha, se a gente pensar no contrato social. Né? A pessoa ela pratica o crime porque, fazendo uso do livre-arbítrio, ela escolheu praticar a conduta. Direito penal bem classicão, né? Pré-positivista. Então, você pega essa pessoa e, para recuperá-la, você coloca no lugar onde ela não pode ter escolha nenhuma.
Ela não escolhe que horas ela acorda, que horas ela vai dormir, que horas ela vai ao banheiro, o que ela come, com quem que ela convive, que é para que ela aprenda a fazer melhores escolhas. E o utópico é o abolicionista. Alguma coisa não fecha nessa conta. Mas esse poder punitivo, insisto, ele está dado. Então, bom, já me confessei aqui, me declarando como abolicionista, não vejo uma possibilidade de um direito penal humanizado, de uma pena humanizada, de um sistema punitivo melhor, mas, de outro lado, também não vejo, em médio prazo, pensando assim, um tempo de vida, uma extinção desse sistema. Então, me parece, aí sim, utópico e sob uma certa perspectiva elitista, porque estamos aqui, numa maioria de pessoas brancas, eu imagino que nos declaremos brancos. Eu, no Brasil, me declaro branca, acho que eu não sou lida de outra forma aqui. Portanto, sabemos, pelos dados que já estão trazidos aqui, que a nossa chance de estar no sistema carcerário é irrisória. Eu, mulher branca, paulistana, estudada, professora, classe média, cara, para eu ser presa, tem que me esforçar. Preciso trabalhar para isso, porque sabemos, não sou público que vai ser selecionado. Então, a gente tem um olhar de ver esses mais de 600 mil pessoas que estão presas e falar, cara, eu não legitimo esse sistema que você está, estamos junto. É um absurdo, o capitalismo não se sustenta, mas quando a gente acabar com o capital, vai dar tudo certo. Aguenta aí, mas a gente está junto nesse sofrimento aqui. Não estamos. Eu estou aqui no ar-condicionado falando para a plateia, não estou na jaula do sistema carcerário. Então, me parece que essa proposta das penas de curta duração, elas têm uma ideia interessante, que é: poder punitivo está posto, a pena não serve para nada, mas a pena está aí. O que a gente faz para reduzir? Então, me parece que tem argumentos mais do que racionais que sustentam a ideia de que a pena privativa de liberdade longa ela traz mais malefícios, aliás, não fala em prejuízo, vamos falar em linguagem de capitalismo neoliberal, ela traz prejuízo. Ela é cara, ela acarreta custo, ela custa dinheiro. Vamos pensar no próprio umbigo, acho que é isso, né, Paulo? Em vez de, você não precisa pensar no coleguinha que está sofrendo na jaula. Você está liberado disso, está tudo certo. Mas vamos pensar que é caro, vamos pensar que esse cara vai sentar do teu lado no ônibus, vai sentar do teu lado no cinema, no avião que arremete. Né? Como que a gente pensa esse modelo de redução? Então, considerando, né, sistema colapsado, inconstitucional e todos esses argumentos, eu acho que é interessante fazer uma construção. E aí, pensando na dogmática, né, como é que você fundamenta? Então, como que eu aplico o critério trifásico? Como é que eu trabalho o artigo 59 do Código Penal, agravantes, atenuantes, de forma a chegar numa pena de curta duração, pensando no judiciário? Se eu estou pensando em legislativo, como é que eu penso? Se eu vou criminalizar a conduta, aliás, se possível, não criminalize. Né? Vamos começar por aí. Mais de 1000 tipos penais em vigor. Mas, se for criminalizar, como que vai ser feito esse cotejo da pena? Aliás, eu compartilho aqui com vocês que, quando eu era estudante de graduação, estava louca para começar a ter direito penal, me interessava muito, e aí fui ter a aula de teoria geral da pena, que, quando eu estudava, durava 20 minutos. Funções da pena: preventiva, retributiva, mista, que é adotada no Brasil. Acabou e segue a vida. Eu aceitava como um fato dado que essas funções existiam e, de fato, se aplicavam. E eu ficava imaginando os grupos de trabalho no Congresso, estudante jovem, né, uma coisa muito bonitinha. Eu imaginava que tinha grupos de pessoas que faziam estudo com cálculo para falar, não, furto, a pena máxima tem que ser de 4 anos, já estelionato 5. Porque tem uma diferença. Eu pensava que alguém parou e sentou para pesquisar isso, né? Aí eu descobri que não era assim que funcionava. Mas, sabendo que não é assim, pensar dogmaticamente como que você constrói tipificação de condutas e consegue fazer justificativas de cunho racional para que essas penas sejam de curta duração. Então, acho que é um debate que ele é muito propositivo, considerando que, bom, o estado de coisas é inconstitucional, o poder punitivo é um dado, as pessoas não vão parar de ser punidas, então, o que a gente pode fazer? Eu acho que é uma proposta. Porém, como estou aqui como debatedora, tenho que colocar ideias para dizer problemas que a gente pode apontar. Um risco que eu antevejo em relação às penas de curta duração é o que aconteceu com as chamadas medidas despenalizadoras. O que acontece com os institutos de justiça negocial. Quando a gente pensa lá na Lei 9.099, né, de 95, não, o sistema... Gente, em 95, o argumento para o juizado especial criminal era: a população carcerária está aumentando. Precisamos evitar que as pessoas que delinquiram, praticando condutas menos graves, ingressem no sistema. Sabemos que, de 95 para cá, não reduziu a população carcerária e aumentamos o controle, via transação penal, via suspensão condicional do processo. Idem para a colaboração premiada e prevejo um futuro semelhante para o acordo de não persecução penal. Então, considerando que o nosso modelo de contrato social
ele tem uma ideologia que é de controle, no papel está escrito ali, é um contrato de adesão, um contrato social, né? Vamos combinar. Ninguém me convidou para perguntar as cláusulas como eu queria que fossem. Então, a gente acredita que, de fato, a nossa parcela de liberdade maior está conosco, mas não está. O Estado prende o cidadão não prende o Estado. Então, a tendência do poder punitivo é sempre se ampliar, ainda que com medidas menos severas. E aí existe uma literatura criminológica de política criminal a esse respeito, no sentido de demonstrar que a magistratura tem menos pudores em aplicar essas medidas, com menos garantias processuais, porque nem é prisão. É só uma multa. É só uma prestação pecuniária. Então, a tendência, e não só do judiciário, mas do legislativo também, quando a gente tiver o acordo de não persecução penal, que por 2 anos a gente aplica com base em norma administrativa. A gente não tem o conceito do que é lei processual penal. Você tem o MP dizendo, não, isso aqui é mero procedimento. Mano, você antecipa a pena com mero procedimento, tá bom. Discussão que vem desde a prisão temporária, né? Desde 1989, porque a gente não sabe o que é lei processual penal. Então, esse poder ele vai se expandindo. E com a ideia de que, como não é algo tão grave, que você poderia dispensar devido processo legal, que você pode desprezar ou mitigar a presunção de inocência. A exemplo do que se faz com a criminalidade econômica, a criminalidade ambiental, das corporações, que não, aqui tem muita complexidade, a gente precisa flexibilizar. Esse eufemismo para dizer, não vou respeitar teus direitos mesmo, porque aí seu crime é muito grave. Então, eu acho que esse é um risco que merece que a gente se debruce sobre ele. Né? Não é com isso dizer, mas vai acontecer a mesma coisa com a transação penal, a mesma coisa com a persecução penal. Bom, se a gente já sabe que tem esse risco, coisa que talvez quem pensou o Juizado Especial Criminal não tenha pensado, porque a gente vem ali do contexto de redemocratização, constitucionalização recente, de garantias e tudo mais, mas hoje a gente tem um acumulado de debates que dá para demonstrar, falar, olha, sempre que a gente procura reduzir a gravidade da punição, existe uma tendência de expansão do controle. Queremos essa expansão do controle, que podemos assumir isso também. Essa expansão do controle ela é interessante por algum motivo, então vamos fazer dessa forma. Ou vamos expandir o controle, mas garantir devido ao processo legal? Esses acho que são pontos para pensar. Para partir aqui para um fechamento da fala, porque eu queria, enfim, abrir a palavra, não sei se a gente vai abrir para perguntas, como é que vai ser, Alexis? Para não me estender muito mais aqui, me parece que a questão central é pensar como que a gente encontra um equilíbrio entre o ideal e o possível. O ideal... achei que era eu aqui. O ideal, na minha leitura, é que a gente deixasse de procurar resolver problemas pela via do direito penal. O direito penal ele não persuade ninguém, né? A gente tem essa ideia de que a pena ela vai persuadir. Eu não sei vocês, mas todos os crimes que eu já cometi, muitos deles eu já era professora de direito penal, não dá nem para dizer que eu não sabia que não era crime. Nossa, professora, você praticou crime e conta assim nas câmeras? Gente, estou aqui, sistema de justiça. Tentem descobrir, vejam quais foram, está tudo certo. Vamos brincar de seletividade. Não dá para dizer que foi a pena que me dissuadiu. E os que eu não pratiquei, certamente não foi a ameaça de pena que me dissuadiu. Nossa, abri o Código Penal hoje, estava muito afim de praticar esse crime aqui, infelizmente a pena é muito alta, não vamos praticar. Então, me parece que o ideal é que a gente pare de pensar o direito penal como soluções e pense em outras. Porque quando a gente fala, olha, eu sou uma abolicionista, eu acho que o direito penal não devia existir. É frequente a resposta ser, mas então é para fazer o quê? Fazer o quê em relação a quê? Aos crimes de trânsito, ao policial corrupto, ao tráfico de drogas, ao predador sexual, ao agressor de mulheres, porque o que o direito penal oferece de solução é a mesma. A pessoa que decide praticar um crime sexual, a pessoa que decide beber e dirigir, a pessoa que decide traficar, a pessoa que decide ser corrupta como um guarda de trânsito, a pessoa que decide matar alguém, o direito penal fala, eu tenho a solução para ela não tomar essa decisão que é ameaçar com pena de prisão. Então, me parece que não é uma solução que seja eficaz. Então, esse seria um ideal. Esse ideal, pelos pontos que eu expus aqui, não me parece que seja atingível de forma pragmática. Então, a gente pensar no possível, que me parece ser pensar como a gente consegue fazer essa redução, mas pensando nesses riscos. E aí, um pensamento que é interessante da gente pensar, e aí, pensamento interessante pensar foi muito bom, né? Gente, novembro, quinta-feira, foram já aulas essa semana, as palavras vão acabando.
Mas uma desconstrução de pensamento, que aí eu acho que passa pela academia, passa pela comunicação, passa por debates como esse, que é uma ideia da gente desnaturalizar pena como consequência de crime. Isso é algo muito naturalizado. Se teve um crime, tem que ter uma pena, tem que ter uma punição. Com isso, a gente abre uma chave para pensar. Teve um crime? Primeiro, é uma conduta que deveria ser crime, em primeiro lugar? De fato, eu desconheço ordenamentos jurídicos que não criminalizem o homicídio, que me parece um argumento bastante sólido para dizer, olha, não dá para ter pena de morte, a não ser que você descriminalize o homicídio. Se quiser descriminalizar, e tenho dúvida se é o Estado de Direito, é uma outra discussão, mas tem um pouco mais de coerência interna, pelo menos. Agora, outras condutas que podem, primeiro, ser ou não consideradas problema. Divórcio já foi considerado um problema, ainda que não um problema penal, e eu, como sendo da área criminal, fiquei chocada que o Supremo ainda não tinha julgado, eu não sabia que não tinha julgado ainda, que separação judicial... Por essa judicial, eu falei, gente, o Estado ainda está discutindo como as pessoas casam e separam? É sério, que ano é hoje? Né? Mas lá nos anos 70 tinha um risco, nossa, vai acabar a família se tiver divórcio. Não acabou, está aí firme e forte. Então, discussões sobre o que é um problema e o que não é. Uso de entorpecentes por adultos para finalidades recreativas é um problema ou não é um problema? Essa é uma primeira questão. É um problema porque pode ter abuso. É um problema porque as pessoas podem ter uma alteração de comportamento, se for um psicoativo. Então, pode ser um problema sanitário? Onde que vai estar a solução desse problema? Quando a gente pensa em violência de gênero. Violência de gênero é um problema? Mulheres são mortas a cada 6 horas no Brasil. Eu me lembro quando veio a lei do feminicídio e eu, assim como outros colegas do direito penal, fomos instados a responder, nossa, o que vai acontecer? Eu falei, nada. Absolutamente nada. Está aqui. Estamos aqui 9 anos depois, as mulheres continuam sendo assassinadas. Né? Então, o direito penal solucionou isso? Não. Então, como que a gente resolve isso? Com educação sexual nas escolas, com discussão a respeito de gênero, com debates colocados no campo público, que tenham, de fato, capacidade de persuasão, que o direito penal não nasceu para persuadir ninguém. Então, acho que essa desnaturalização de que o crime ele tem que ter como uma consequência uma pena é algo que precisa ser feito, e aí, com isso, eu finalizo. Por que isso é, a meu ver, imprescindível se a gente vai trabalhar qualquer redução de sistema punitivo? Há um consenso, inclusive institucional, de que a pena de prisão faliu. E digo que é um consenso institucional porque a gente tem uma decisão do Supremo dizendo todas as prisões do Brasil estão inconstitucionais. E, ainda assim, a prisão persiste. Ainda assim, a prisão continua sendo usada. Portanto, a prisão ela não se justifica na sua aceitação social pela racionalidade. Não é por um argumento racional que as pessoas gostam de prisão, pedem prisão, inclusive em campos progressistas. Campos progressistas que eu digo, pessoas que falam dos direitos humanos de mulheres. Eu atuei bastante tempo como pesquisadora na área de gênero, e é muito recorrente, e aí acabo sendo minoria em todos os cantos, inclusive na parte de estudos de gênero. Que se você fala de uma outra proposta para feminicídio, para agressão sexual, para violência doméstica, que não seja a prisão exemplar, era esse termo, né? Prisão exemplar, toda a prevenção geral colocada em uma frase, né? Ela tem que ser exemplo para os demais. Se você não coloca isso como a única consequência possível, a solução possível, parece que você está defendendo que aquele crime seja praticado, como se ele não fosse importante. Quando você fala nos atos do 8 de janeiro, todo mundo viu pela televisão, indiscutível a gravidade, mas você olha e fala, aqui tem violação de direito de defesa. Então você é a favor de golpe de Estado. Não se explica pela racionalidade. A gente vai ter que fazer uso de outras áreas do conhecimento, de psicanálise, de terapia, de ciências sociais, da criminologia nesse campo interseccional, para pensar por que a prisão persiste, porque ela não é sustentável por argumentos racionais. Quem diz que está querendo prevenir, quem diz que está querendo retribuir o mal causado, essa pessoa está apenas reproduzindo um discurso sem reflexão. É uma crença, não é uma questão de racionalidade. Então, feitos esses pontos, agradeço mais uma vez a oportunidade do debate e ouvir agora as considerações. Obrigada, gente. Obrigado, professora Maíra. Quem não conhecia sabe por que a professora foi convidada. Agora, prova viva do porquê ela está participando desse debate. Eu pular minha fala aqui, ou a minha participação, porque eu queria que os presentes aqui se manifestassem. Eu já vi que tem alguns ali interessados no tema, mas foi muito interessante como os discursos são próximos, né? Muito, muito interessante. Então, por aqui ou por ali, chegaram em algumas conclusões importantes. Eu só vou fazer
uma observaçãozinha, porque esse final da fala da professora Maíra é o que revela exatamente o que a gente acha que é a prisão ou coisa do gênero. Um castigo moral, que é a origem da prisão lá atrás. Eu estou prendendo essa pessoa para ela expiar a culpa dela e se transformar numa pessoa boa e melhor. E a gente continua até hoje, isso é intrínseco, isso está entranhado em todo mundo que acha que tem que prender, porque se não prender, não castigou. Então, realmente, a justificativa é moral, ela não é racional. E por isso que a resposta, quando se pergunta uma coisa, a resposta é outra. Então, para que serve a pena de prisão? Ou coisa do gênero, né? Eu tento justificar, tento atribuir algumas finalidades para a pena para tentar psicologicamente me convencer que isso não é castigo. E aí, Ferraioli está certo. E a gente vai reproduzindo. E por isso que eu, cada vez mais, quando me perguntam para que serve o direito penal, a única explicação que eu entendo razoável é para controlar o poder punitivo do Estado. Ponto. Ponto. E o processo penal para garantir o direito de liberdade do cidadão. Ponto. O processo penal não é efetivo, o direito penal não é efetivo porque não está prendendo. Não, ele é super efetivo se eu pensar que a função dele é controlar o poder punitivo, ele está sendo super efetivo quando eu não estou prendendo e o processo está sendo super efetivo quando eu estou garantindo o direito do cidadão. Então, eu acho que parece que a gente sabe, né? A gente sabe o caminho que tem que seguir, mas em alguns momentos, inclusive na academia, as pessoas insistem em dar resposta, invernizar algumas teses sobre pena ou direito penal que não enxergam o problema. E aí a consideração do Paulo foi assim, olha, a criminologia está perdida, porque a criminologia que deveria trazer todo esse conhecimento, ela que deveria dar esse suporte para a gente depois tentar mudar pela dogmática, pela legislação ou coisa do gênero. Eu vou deixar o resto aqui, vamos ver se aparece, porque eu queria ouvir os presentes. O João já está com o microfone na mão lá, porque é muito interessante, porque os artigos estão em produção, então, cada vez que vem alguém, né, mesmo com a preocupação, eu acho que eu vou me repetir, não se repete, nenhum dos dois repetiram o que foi passado. E aí, como eles estão em fase de produção dos artigos, ou seja, eles já têm alguma coisa escrita, já pesquisaram, a cabeça, né, dá uma pirueta, dá uma flipada, como diz isso. Começa a escrever até a lista telefônica, faz sentido. Então, pois é. Vai lá, João, pode perguntar. Alô, alô. Já sabe meio dia, então muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aí a presença do professor Paulo Busato, da professora Maíra, excelentes exposições, fiquei encantado de ouvi-los. E, pessoalmente, o professor Paulo Busato, eu sou um grande admirador do senhor, inclusive. O primeiro texto de direito penal sério que eu pude ler na faculdade no semestre foi o texto do senhor, que foi um artigo que minha ex-professora lá da Federal do Rio Grande do Norte, Saboia, ela me passou um texto, acho que está falhando. Me passou um texto do senhor sobre o bem jurídico, falou sobre as funções do direito penal. E você pega um caso concreto sobre o princípio de significância, analisa desde Jacobs, Roxin, muito bom. E, a partir dele, eu pude conhecer o seu livro, que também foi, para mim, muito assim, estimulador, que foi o Fundamentos de um Direito Penal Democrático. Inclusive, nesse artigo da pesquisa acadêmica que a gente está fazendo sobre as penas de curta duração, eu começo as minhas críticas, depois de fazer um apanhado histórico, inclusive o senhor fez assim, de uma maneira muito excelente, eu adorei a retrospectiva que o senhor trouxe aqui, que eu, inclusive, pude fazer da mesma forma nesse artigo. E eu começo as minhas críticas trazendo uma ideia que o senhor traz muito bem no seu livro, que é sobre a unidade entre a teoria da pena e a teoria do delito. Que isso, para mim, foi muito esclarecedor. Porque quando a gente passa a encarar a teoria da pena, quando a gente passa a encarar os fundamentos da pena a partir do que a gente já encara para o delito, qual seja, e o senhor define muito bem, o senhor traz exatamente o controle social do intolerável pela proteção seletiva de bens jurídicos, né? Muitos dos moldes do próprio Roxin, que também vai trazer esse sistema penal político-criminalmente orientado pela proteção subsidiária dos bens jurídicos. E, a partir disso, eu trago já o meu questionamento, que aí eu queria estimular o debate, que, na minha pesquisa, é o ponto central, né? Eu tento trabalhar a perspectiva histórica, pegando muito das teorias absolutas da pena, né, para trazer, né, esse retributivismo como sendo o grande fundamento das penas de curta duração.
E isso é revalorizado nos dias atuais, porque, em um determinado momento, como o senhor bem mencionou, havia uma forte crítica, o Bauman trabalha isso muito bem, uma forte crítica que era quase uníssona na academia de que as penas de curta duração não serviam, na verdade elas eram inúteis, e que todo mundo criticava. Só que, em um determinado momento, principalmente a partir da segunda metade do século XX, houve uma revalorização das penas de curta duração, principalmente pelas mãos do influentíssimo autor Klaus Tiedemann, que vai tentar trazer elas para o âmbito do penal econômico, para trazer, veja só, né? Isso pela criminologia, vejamos, porque a gente pega a criminologia do Sutherland, que ele vai tratar do criminoso de colarinho branco, e a gente pensa, não, mas eles já são seres socializados, então não adianta a gente pensar na escola positiva de que a gente tem que ressocializar o apenado se os criminosos de colarinho branco não precisam disso. Então, a essência da pena não tem que ser a prevenção positiva especial, ela tem que ser uma retribuição, ou seja, já revaloriza desde Kant a perspectiva retributivista da pena, e uma prevenção geral intimidatória. Então, seria essa, basicamente, as raízes dessa revalorização que houve na segunda metade. No Brasil, isso também houve. Eu pude fazer uma pesquisa histórica aqui no Brasil também. Você teve autores, dois principais, que seria o Manuel Pedro Pimentel, que chegou a dissertar expressamente sobre isso no livro dele de Direito Penal Econômico, e o outro é o João Marcelo de Araújo Júnior, que também é outro que chegou expressamente a defender, inclusive, o modelo norte-americano, do 3S, que é o Short Sharp Shock, né, que é o shock treatment que eles têm lá nos Estados Unidos. E aí eu queria trazer para o debate esse foco da minha pesquisa para os dois debatedores, se possível. O que é que os senhores acham, né, dessa... Eu acredito que eu já devo saber a resposta pelo que foi exposto, mas queria saber, assim, se há nas penas de curta duração, inclusive é uma pergunta que eu já fiz nas outras exposições que a gente teve aqui na pesquisa, para os outros apresentadores que vieram, os professores, que é sobre se há alguma forma da pena de curta duração ser utilitariamente benéfica. E aqui eu explico. Por exemplo, se a gente pensa, né, que hoje em dia a gente já tem um sistema ruim, que a gente já tem uma falência da pena de prisão, que a prisão ela é mal implementada, ela é mal utilizada e que ela tem todos os defeitos dessocializadores e tal, será que, de alguma forma, seja no direito penal econômico ou não, a pena de curta duração poderia ser aproveitada? Se a gente pensar num sistema que trabalhe ela de uma maneira adequada, porque muitas críticas trabalham a parte prática. Mas se você botar, ela vai ter efeitos osciladores, vai ter um bocado de coisas práticas, mas se a gente tirar essas partes práticas, que em alguns países, por exemplo, a gente consegue, não no Brasil, mas pensando numa perspectiva mais ampla, se a gente conseguir trabalhar, eu acho que o senhor mencionou em um determinado, não lembro a localidade, mas que havia penas de curta duração em outro sistema, que você tinha mais liberdade, a pessoa cozinhava com faca e tudo. Então, exato, na Noruega. Será que há alguma possibilidade da pena de curta duração ser boa, pragmaticamente falando? Porque a gente sabe que a pena de privação de liberdade ela não é boa, né? Ela é um mal pelo mal, né? A gente está protegendo bens jurídicos, violando bens jurídicos, né? O próprio von Lis falava isso. Então, a minha pergunta é especificamente sobre isso, principalmente considerando que muitos criminosos de colarinho branco prefeririam ter a sua liberdade privada do que ter o seu patrimônio dilapidado pelo Estado, né? Se eles pudessem escolher entre um e outro, acredito que a maioria deles preferiria passar 6 meses numa prisão do que perder 50%, 60%, 70% do seu patrimônio. Então, eu queria problematizá-la nesse sentido. Muito obrigado. Bom, a tua pergunta é direta. Você fez uma alusão àquilo que eu acho e, de fato, considero que o controle social do intolerável é a função da pena e do direito penal. Controle social também foi a expressão utilizada pela professora Maíra. E ela disse, olha, não sei se isso é bom. É Zapater ou Zapater? Porque Zapater tem... porque ali eles... Bem, então... Eu acredito que nenhuma dessas funções, e nisso eu estou de acordo com a professora Maíra, nenhuma dessas, prevenção geral, prevenção especial, isso tudo, sabe o que é, João? É João, né? Tudo isso é um efeito que, ocasionalmente, a pena produz.
É um efeito que produz lá ocasionalmente, e aí as pessoas tomam esse efeito pela razão de existir, o que é errado. Assim, eu até já tive casos do sujeito chegar no fórum trazendo a filha para apresentar para a juíza, e ele deu o nome da filha, o nome da juíza, porque a juíza condenou ele no semiaberto, e ele se livrou da gangue que ele estava envolvido de tráfico de drogas, e ele pôde começar a aprender marcenaria, e foi para uma marcenaria, conheceu uma moça que era filha do dono da marcenaria, enfim. Quer dizer, a prisão ressocializou esse cara, entendeu? Foi o único que eu vi, sei lá, desde os 13 anos. Né? Então, acontece, ocasionalmente. Se você perguntar para o criminoso que está apenado se ele sentiu que a sociedade se vingou nele, ele vai dizer que sim. Né? Então, retribuição parece que está aí também. Então, esses são alguns efeitos, sabe? Mas não é o mote. A razão de ser do direito penal é o exercício de um controle social. E por que ela é do intolerável? Para diferenciá-lo dos outros controles sociais, porque o clube, a religião, a igreja, sabe? O trânsito é controle social. Né? E agora o controle social daquilo que não dá para aguentar mais, aí entra o direito penal com o seu TACAP. Né? Eu brinco de dizer sempre, o senhor Alexis está cansado de escutar isso aí. Eu digo que o direito penal é que nem o Davi Luiz. Chega sempre atrasado e com violência. Sabe? O crime já foi, cara. Você já modernizou, mas era o Júnior Baiano. Era o Júnior Baiano. Era o Júnior Baiano. Mas eles continuam fazendo a mesma coisa. Era um pouco mais incisivo, é verdade. Mas continuam chegando atrasados e com violência, porque o crime já foi. Então, não é isso. Você está exercendo um controle social ex post. Então, aí... Você veja só, nós coincidimos muito na fala, né, professora Maria? Muito, muito, muito. Mas discordamos absolutamente do ponto de vista linguístico, né? Nominativo. Né? Ela diz assim, eu sou abolicionista. Eu não acho. Né? Para mim, o abolicionista é o cara que diz que não tem que existir direito penal. Esse é o abolicionista. O cara que não quer pena, eu também não quero. Ele é contra a prisão. Né? E aí, na tua pergunta, tinha um problema linguístico. Você diz assim, olha, a pena de curta duração vale a pena? Claro que vale. Agora, a pena de prisão de curta duração tem alguma utilidade? Para mim, não. Então, eu responderia a tua pergunta em duas partes. A primeira prisão, cara, não. Assim, a gente que viveu a pandemia, todo mundo viveu preso um pouquinho, né? Sabe do que eu estou falando. Você, com a tua internet, o teu conforto, o teu iFood e etc., já ficou louco, cara. Você imagine o camarada preso, mesmo que fosse na prisão mais, sabe, lúdica, norueguesa possível. Se trata de compressão. Né? Então, me parece que, para um bom exercício, se eu vou no ponto nodal de onde você partiu, para o bom exercício de um controle social do intolerável, a nossa questão não é a prisão, porque, como disse a professora Maria, senão daqui a pouco assim, olha, você tem dor de cabeça, bom, então toma um melhoral. Você tem dor de barriga, toma um melhoral. Você tem câncer no fígado, toma um melhoral. Cara, você não é assim. Você vai prender, vai dar a mesma resposta para todos os fatores criminógenos que geram desajuste social? Não. Né? Por isso que eu digo que a criminologia nossa está perdida na imputação. Ficar lá discutindo, se tem que ter crime, se não tem que ter crime. Cara, vai existir controle social. Você pode chamar de crime, de abajur, do que você quiser. Vai existir controle social, sim ou sim. E vai existir controle social punitivo, sim ou sim. E vai existir um controle social punitivo que cuida do intolerável. Porque os seres humanos, em algum momento, agirão de modo intolerável. Ponto. Então, o direito penal não vai acabar. Né? Nesse sentido, não dá para ser abolicionista, eu acho que nem a professora Maria é. Agora, eu estou com ela também no sentido de abolir completamente a pena de prisão. Eu acho que ela não tem nenhuma função utilitária, nenhuma. E, se tem, elas não estão ligadas ao controle social que eu efetivamente quero exercer, que é a saída do trilho que o sujeito deu.
né? Eu quero é que que o político corrupto não seja candidato. Eu quero que o funcionário público prevaricador não seja funcionário público. Eu quero que o motorista imprudente não seja motorista. É isso que eu quero. Eu, você e todo mundo, né? A melhor maneira de gerar isso é prisão? Certamente não. Certamente não. Então, eu acho que, assim, insisto, eu penso que é por causa do processo penal. Vou jogar a culpa para ele, né? Penso que é por causa do processo penal ser muito renitente em alterar a sua cautelaridade que a gente resiste, que a gente rema tanto em cima de manter pena de prisão. Mas a tendência dela é acabar. A tendência dela é acabar e ser substituída por restritivas de direitos. Mas eu gostaria muito, porque eu tenho certeza que é daí que vem. Não somos nós, os juristas, os caras que estão trabalhando no plano normativo, ou das leis, ou de teoria do delito, que vamos ter as brilhantes ideias acerca disso. Mas são os criminólogos. Os criminólogos que estudem a efetividade de determinadas sanções para determinadas condutas. Por isso o direito penal econômico é uma boa aposta. Quando você olha, por exemplo, para o shame, que é uma das penas mais importantes no plano das pessoas jurídicas, ele foi desenvolvido por um criminólogo que é o Braithwaite, na Austrália, né? Ele estuda criminologia e responsabilidade penal de pessoa jurídica. Você veja como é que é. E o cara consegue descobrir um viés, outro criminólogo, John Coffey, descobriu que a coisa mais efetiva no plano nos Estados Unidos para controlar a pessoa jurídica é transferência de cotas, porque todas as empresas cotizam e, quando você transfere cotas para a vítima, a empresa tem que recuperar aquelas cotas, trabalhar mais e dar lucro para a vítima. São coisas que é um pouco intuitivo, mas é o campo da criminologia. Acho que a nossa criminologia anda um pouco remando numa maré, sabe? Os dados já são vencidos, já são dados óbvios já, né? Já está na hora de ir atrás dessa fonte, não virados juristas, virados criminólogos, pode ter certeza. Eu tenho uma aposta. Não sei se vocês conhecem essa pessoa, mas eu quero aproveitar a ocasião para falar em público. Hoje ele está vinculado à Universidade de Richmond, na Inglaterra, professor lá. Mas já foi no Rio Grande do Sul, já foi em outros lugares. É o Leandro França, Leandro Aires França. É a grande promessa da criminologia brasileira, na meu ver. Agora aprendi a ligar. Agora foi. João, né? Bom, só pegando o gancho aqui da fala do professor Paulo, sim, de fato sou abolicionista e acho que não tinha que ter sistema de justiça criminal para além da prisão, o que não implica dizer não ter responsabilização, né? Que isso é uma... Por vezes existe uma interpretação do abolicionismo, não no caso aqui, mas por vezes, quando a gente fala isso em conversas, quando eu digo isso em conversas, fala, então o que é para fazer? Tem que responsabilizar. As sanções elas podem ser utilitárias, né? O que a gente quer de um político corrupto? Que ele não seja eleito. Ah, você não comemora se fulano ou cicrano for preso, um político que alguém não gosta? Fala, não. Ah, por quê? Porque é boazinha? Não, porque eu acho que para mim não adianta nada. Eu prefiro que ele não possa ser candidato, né? É mais interessante isso. Então, abolir o sistema de justiça criminal, porque eu não vejo sentido na prisão, eu também não vejo sentido na pena. E aí, pensando a pena no aspecto específico, e aí já vou para a tua pergunta, da curta duração. Porque pena tem uma ideia de você impor um sofrimento artificial, desconectado do ato da pessoa, mas eu preciso fazer com que ela sofra para que ela não pratique de novo, para que seja retribuída, para que os outros não façam. Então, a ideia de pena, para mim, tem essa ideia de sofrimento, e o sistema de justiça penal serve para impor sofrimento. Eu acho que a imposição de sofrimento ela é muito pouco útil, muito pouco eficaz. Diferente de responsabilizações do tipo um alto funcionário que fez um ato de criminalidade econômica e que diz, não, eu prefiro ficar 6 meses preso, mas não perder meu patrimônio. Amigo, teu patrimônio é de lavagem de dinheiro. Vai perder patrimônio, sim, não tem prisão para você, não tem essa escolha. Então, eu acho que a responsabilização ela não precisa ser de um sofrimento individual, sem essa característica moral. Então, é um abolicionismo nesse sentido. E aí, com isso, acho que já acabo respondendo, né, João? Não, acho que não é boa, acho que não é útil. Ou devolvo a pergunta, boa e útil para quê? Ou para quem? Então, eu acho que pode ser boa e pode ser útil, partindo de uma perspectiva de que... Aqui eu sou menos otimista do que o Paulo, eu não acho que a pena de prisão vai acabar tão cedo. Eu acho que a gente vai ter um aumento do controle
de medidas não encarceradoras, mas não vejo, espero estar errado, espero daqui a 5 anos, 10, 15 anos, falar, nossa, reduziu a população carcerária no Brasil, os juízes pararam de insistir na preventiva, estão aplicando a lei das cautelares, a gente vai ter que discutir o controle penal de outras formas. Mas acho que a pena de curta duração ela pode ser boa para o cara que está preso. Para o cara que está preso, dane-se se o fundamento é porque ela é preventiva, temporária, de curta ou de longa duração, ele está enjaulado. Então, acho que pode ser boa nesse sentido de uma restrição do poder punitivo. Qualquer outra utilidade advinda disso para solucionar o intolerável, penso que estimular outros controles sociais, o controle social, óbvio, vai existir. Aliás, o controle social que eu acho que é subestimado é a vergonha. A gente deixa de fazer muito mais coisa porque tem vergonha do que tem uma pena. Pode soar como cômico, mas não é cômico. Vergonha que tem a ver... O direito penal ele tenta traduzir isso na reprovabilidade social da conduta. Né? As pessoas vão ter vergonha, vão sentir mal de fazer isso. Então, acho que o que a gente quer é evitar que o intolerável seja praticado. Cada intolerável vai ter uma solução diversa, que não vai estar no sistema de justiça penal. Então, para isso, a pena de curta duração também não vai servir. Não tem uma questão, só concorda, é isso? Está ótimo. Que bom. Vai, Guilherme, ele vai passar para você o microfone. Bom, queria aqui parabenizar pelas intervenções e pela palestra. E foi muito... Aprendi muito hoje. A minha questão é um pouco... na linha do que a professora Maíra falou e que o professor Paulo na questão da comunicação para a sociedade, né? Porque eu acredito que existe um problema comunicativo, né? Porque a gente chega à conclusão na academia de que a pena não é uma saída, né? Que a pena é um problema, na verdade, mas as medidas que teriam que ser aplicadas não são, porque não dá voto. Porque você inverter essa pirâmide que já está errada, já está desproporcional, qualquer um que tenha... não existe um esforço nem político, nem financeiro para isso acontecer. Né? E eu acredito que não seja nenhum problema tão só político de voto, mas, por exemplo, quando há medidas legislativas no sentido do desencarceramento, como foi a lei de drogas em 2006, houve uma medida contrária por parte da polícia, do Ministério Público, do Judiciário em si, para você aumentar o encarceramento, né? Não desencarcerar, por exemplo, o uso de drogas, mas aumentar a quantidade de pessoas que vão presas no sentido de olhar uma conduta como tráfico. Então, qual seria, assim, na opinião dos senhores, uma saída comunicativa para a conscientização da sociedade nesse sentido? Guilherme, a pergunta de $1 milhão, né? Como explicar para as pessoas, como fazer entender? E aí, o que eu te diria de um primeiro momento a resposta está lá fora, não está no direito. É brincadeira, mas é verdade. Mas eu acho que a comunicação, como a gente faz para persuadir pessoas e fazer pessoas mudarem de ideia, isso está na propaganda, nos profissionais da propaganda, nos profissionais do marketing, nos profissionais das áreas psi, de como se entende a mente humana. Eu acho que o direito ele tem muita pretensão, o direito penal nem se fala. A gente acha que vai controlar o desejo de matar das pessoas. Né? A gente tem a pretensão de saber se o que está na mente do cidadão é dolo eventual ou culpa consciente. Quando eu dou aula de dolo eventual e culpa consciente, eu falo, gente, as pessoas fazem anos de análise de terapia para saber o que está na própria cabeça. O juiz vai fazer o artigo 59 e fala, ele assumiu o risco de produzir o resultado. Ou ela assumiu o risco, mas ele acreditou sinceramente que ia evitar o resultado. Gente, o direito não tem instrumento para isso. Não tem ferramenta. O que não quer dizer que não deva haver diálogo. Então, eu acho que a comunicação, aí, talvez pensando mais no âmbito acadêmico, porque, de fato, a gente chega aqui e há consensos, a meu ver, menos do que seria desejável. Né? Nem sempre a gente está num ambiente tão consensual na maior parte dos pontos, como é o caso aqui hoje. Mas, nesses lugares onde há consenso, como que a gente dialoga com os profissionais da persuasão?
Como que a gente faz uma campanha? Uma campanha seria só uma ideia, né? E, frequentemente, causa riso quando se fala, olha, gente, violência de gênero, vamos fazer campanha. Campanha resolve alguma coisa? Pergunta para o Souza Cruz se campanha antitabaco tem algum efeito. Pergunta para Philip Morris. Né? Para quem viveu a infância nos anos 80, gente, que eu fui em festival de rock patrocinado por marca de cigarro, o que você tinha de mocinhos e mocinhas de novela fumando, o cara surfando, depois acende um cigarro na propaganda, que hoje a gente olha essas propagandas e fala, gente, como que é possível que isso estivesse aí? É um tipo de persuasão. As campanhas antitabagistas, elas tiveram poder de persuasão que, se você quer realmente que alguém pare de usar uma substância, então, para pensar no caso do teu tema, né, que é das drogas, acho importante dissuadir as pessoas de fumarem maconha. Posso achar ou posso não achar, mas para quem acha isso, vê como foi feito com cigarro. Se isso é uma importância. Quero saber como eu faço para comunicar para as pessoas, fora da área da racionalidade, que a racionalidade, não somos seres racionais, Freud já falou, né? A ilusão da racionalidade já acabou ali. Então, já que não somos racionais, como que eu faço para persuadir, demonstrar, pelos afetos morais, pelos sentimentos que as pessoas temos, para dizer, gente, não vai ser por aqui o caminho. Esse seu sentimento a respeito de justiçamento, ele está sendo tratado de uma forma equivocada. Mas eu acho que não é no direito ou não no direito sozinho que a gente consegue fazer essa comunicação. Bom, aqui eu vou pedir Vênia para discordar muito sutilmente, porque, no final, a professora disse, não só do direito, talvez. Eu também estou de acordo que é muito mais eficaz todo o resto, mas o direito tem um papel, sim. E tem um papel especialmente por uma razão. Porque a perspectiva que eu adoto do direito não é essa, como a professora Maíra colocou, de uma desconexão. Olha, a pena vem depois, como uma coisa que não tem a ver lá com aquilo que... Não, não. Para mim, a nossa soberba, ela mora na pretensão de cientificidade, na pretensão de verdade, a gente chama a sentença de veredictum. É nisso que mora a nossa pretensão. O jurista soberbo é um pleonasmo, né? Mas o direito é só linguagem. Vocês já fizeram alguma coisa com direito que não foi ler, escrever, ouvir ou falar? Direito é só linguagem, é só processo comunicativo, é só o que você disse. Direito é só isso. Então, o direito tem, sim, um papel, e é crucial esse papel do direito. Mas a primeira coisa é nos conscientizarmos que direito é só linguagem. Não, depois disso, nós podemos saber que o tamanho disso é imenso. Dizia o Wittgenstein, né? Die Grenzen meiner Sprache bedeutet die Grenzen meiner Welt. Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Tudo é linguagem. Então, o direito tem um papel enorme no tudo. E esse papel enorme no tudo que me faz discrepar dessa questão sua, porque, na perspectiva que a gente adota de sistema de imputação à raiz do professor Vives, a gente trabalha com o seguinte, não é que existiu o crime, vai ter que ter pena. Não é nada disso. É antes pelo contrário. Se eu pretendo aplicar pena, eu estou autorizado a dizer que o fato foi crime. Antes disso, não. A pretensão de punibilidade ingressa no sistema de imputação. E daí que tem que haver uma conexão obrigatória entre a função do direito penal e a função da pena. Senão, não tem sentido. Ela faz parte do sistema de imputação. Quer dizer, eu chego lá... O caso que prescreveu da pretensão punitiva não é um crime que não vai ter pena. É um fato que eu não posso chamar de crime porque eu perdi tempo no caminho. Então, no final, nós coincidimos, só que chamamos de coisas diferentes. É por isso que eu chego no final e digo que vai, sim, ter sistema penal. E que é o que a professora chamou de... vai ter responsabilidade. Não vai ser do sistema penal. Vai ter... Mas eu acho que vai se chamar penal. Porque o último da fila sempre vai se chamar penal. Sabe? É como se... É uma questão muito mais semântica, né, a nossa discrepância, do que propriamente de conteúdo. No final, vai ter uma responsabilidade. Eu acho que ela vai se chamar penal, ela vai continuar se chamando penal. E a grande vantagem, que eu advogo que ela continue se chamando penal, é empurrar o resto. Porque, do contrário, hoje a gente já tem direito administrativo sancionador comendo processo penal. Sabe? Então, quando você continua chamando... Imagine, num futuro, que você comunica
que a pior coisa que vai acontecer com você, fulano, que dedicou a tua carreira ao funcionalismo público, mas você é prevaricador e você foi condenado, não vai poder mais ser funcionário público, isso é o limite do pior que pode te acontecer. Em administrativo tem que acontecer menos, em civil tem que acontecer menos. Agora, se você não chama mais isso de penal, está aberta a porta para a barbárie. E esse é o meu medo. Então, eu tenho um medo linguístico de não chamar de penal o TACAP. Talvez seja isso. Então, eu acho que a gente consegue continuar passando a mensagem se a gente continua usando a expressão, sabe? É uma pena restritiva de direitos. É uma medida de segurança contra a pessoa jurídica, que é muito mais perigosa que um menor ou um insano, né? Entende? Linguisticamente, eu acho que é inamovível isso, sob pena de, destapando isso, aí não existe vácuo de poder. Se isso é um exercício de poder, você tira isso, esse vácuo é ocupado por alguém. E o candidato principal é o direito administrativo. Manejado pelo executivo, eu tenho certas dúvidas de que isso seja... Obrigado. A causa da grandeza dos romanos e da sua decadência. É ali que Montesquieu vai falar, não existe vácuo de poder. Né? E é o simbólico, é o simbólico. A gente reduz isso ao simbólico do direito penal, que vai estar ali e vai precisar aparecer. E tal. O Manuel Atienza também tem uma frase muito interessante quando ele trabalha a teoria da argumentação dele, que ele fala, olha, eu sei o que é justiça, o Paulo sabe o que é justiça, ali também, a Maíra também, mesmo assim a gente faz coisas totalmente diferentes. Então o problema está na comunicação. A gente não está sabendo se comunicar, porque todo mundo sabe o que é justiça. Como é que a gente chega a contextos diferentes ou aplicações diferentes, né? Tá. Bom, também não vou monopolizar de novo. Eu queria fazer um contraponto, se me permitem. Rápido? Rapidíssimo. Tá. Antes disso, alguém mais quer fazer uso da palavra? Não. Então, o João, a gente encerra com o João. Faça lá. Tá. Eu confesso que eu tendo a concordar com as exposições, as fundamentações que vocês nos trouxeram, principalmente em relação a que o que a sociedade realmente quer não é uma pena de prisão, mas sim uma pena de interdição de direitos, uma pena restritiva e tal. Mas eu também reconheço que o retributivismo ele tem o seu valor, certo? O Luiz Greco ele tem um artigo muito bom que eu pude ler para essa pesquisa que se chama A Ilha de Kant. Ele ressignifica o famoso exemplo de Kant, quando ele faz lá naquele Metafísica dos Costumes, no qual, se uma sociedade se dissolvesse e a gente tivesse uma única pessoa condenada, a gente ia ter que... Exato. E apesar de ser um exemplo muito infeliz, que todo mundo reconhece, todo mundo bate nele, como se fosse bater em cachorro morto, por trás dele tem um fundamento moral, né? Óbvio, é uma teoria absoluta da justiça que vai fundamentar a pena, principalmente nas razões de justiça, que a doutrina anglo-saxã é uníssona em reconhecer. Já as doutrinas não anglo-saxãs já tendem a rechaçar como as nossas. Mas é um argumento persuasivo. É um argumento de que... E aí ele traz o exemplo, o Michael Moore, que é um autor anglo-saxão, ele traz um exemplo do estuprador Chaney, salvo engano, o nome dele é Chaney, que ele traz o exemplo hipotético. Tem um estuprador que ele foi julgado pela Corte Suprema do Alasca, e vamos imaginar que ele, imediatamente após cometer o crime e antes da sentença final, ele sofreu um acidente e acabou perdendo toda a sua potencialidade lesiva perante a sociedade. Se a gente imaginasse, se a gente conseguisse simular perante a sociedade que ele está sendo punido, mas a gente não pune ele, ainda assim seria justo? E aí todo mundo tende a achar que não, né? O senso comum é uníssono, né? Eu perguntei para minha namorada, quando eu estava escrevendo o artigo, o que é que você acha? Não, isso é óbvio, não. Mas até a ilha de Kant ela reconhece que deveria ser condenada à morte, né? Então, coisa que academicamente ninguém aceita, né? Mas o senso comum, se você for perguntar na rua, todo mundo reconhece. E não é, eu acho que não é à toa. Isso aqui é a minha opinião. Eu não tenho, longe de sair um veredictum da minha palavra, mas eu tendo a achar que ele tem o seu valor, que ele merece ser reconhecido, apesar das suas falhas, das suas devidas críticas, que a gente tem que reconhecer também. Eu só queria... Não,
O retributivismo, perdão. O retribuição. retributivismo. Que ele chama, o Luiz Greco ele chama de retributivismo, mas, na verdade, é a retribuição da pena. Exato. Como é que se resolve, no caso concreto, o perdão judicial? A pessoa não precisa mais sofrer, ela já sofreu por força divina. O perdão judicial é a essência de um retributivismo penal. É a essência. Perdão, até a lei de organização criminosa, na colaboração, que permite o perdão judicial. Aí a gente revê, mas ele sempre foi pensado como retributivismo, o perdão judicial. Tem um caso concreto que é de Volta Redonda, do pai que esqueceu a filha dentro do carro. E aí, 40 graus em Volta Redonda é autoexplicativo, né? A menina morreu. Mas, claro, tinha que provar que aquilo não foi deliberado, etc. Então, teve o processo. Final do processo, perdão judicial. Comentário aqui sobre a linguagem, essa questão do senso comum. Para concordar com o Paulo, que, claro, o direito é só linguagem, em todos os sentidos, né? Para bem e para mal, é só linguagem. O que eu tenho dúvidas é se o direito comunica com esse senso comum, porque me parece que o direito ele muda quando o senso comum mudou. Quando você consegue ter uma interação no poder que faz com que pessoas que antes não tinham poder de dizer, digam. Então, acho que o direito ele comunica algo que já foi transformado. A linguagem ela é viva. Então, aqui eu acho que eu vou na linha do contraponto que o João coloca, que eu não sei se uma mudança de norma, por exemplo, adotando uma pena de curta duração, faz com que um senso comum fale, não, acho que vai ser melhor, porque agora eu vi na lei. O que as pessoas vão ver na lei, minha sensação é absurdo, a impunidade, agora acabou o Brasil, agora vai ser assim. Então, quando eu digo que não está só no direito, é porque o direito sozinho comunica pouco. Por favor. É muito rápido. É que quando isso já aconteceu. Lembra quando passou o habeas corpus de progressão de regime para crime hediondo? Sim. Me ligaram lá no Ministério Público. Já tinham ouvido um advogado. E aí ligaram para o procurador-geral que ele não atendia ninguém, mandava sempre para os assessores. Claro que no meu colo tinha 10, só podia sobrar para mim. Né? Eu tenho um sapo enterrado embaixo do gabinete. Aí a moça disse assim, eu queria saber a opinião de um promotor sobre o absurdo dessa decisão do Supremo de admitir progressão de regime em crime hediondo. Eu disse, você quer saber a minha opinião porque você já tem a sua, né? Você já chamou de absurdo, então, né? Ela disse, não, mas a gente queria a opinião de um promotor porque nós já ouvimos um advogado e tal. Eu falei, como é que você foi trabalhar hoje? E ela disse, como assim? De ônibus. Quem sentou do teu lado? Ué, não sei, sentou um rapaz, depois levantou, sentou uma moça. Você sabe quem é? Não. Tá, então você prefere supondo que essa pessoa terminou de cumprir pena ontem, por um crime hediondo, você prefere que ela tenha passado pelo regime fechado, semiaberto, aberto, livramento condicional e terminou a pena ontem? Ou você prefere que ela tenha saído ontem da PCE? Ah, mas visto assim, cara, só tem assim para ver, não tem outro jeito de ver. É assim. Olhando para o teu próprio umbigo é vantagem. Né? Então, às vezes, as pessoas precisam desse choque de realidade. Então, eu estou de acordo com a professora Maíra no sentido de que talvez seja muito mais o modo como se comunique. Né? Eu venho defendendo, entre outras coisas, por exemplo, a justificação procedimental para o uso de drogas. Se o cara quiser usar lá no sistema de saúde, be my guest. Que daí se gasta muito menos dinheiro do que com repressão. O exército de zumbis do tráfico desaparece, porque ele não vai ter que ir lá no traficante para conseguir a droga, mas vai conseguir no sistema de saúde, num programa de desintoxicação, que a maioria deles não quer ser viciado. Né? O único que quer é o recreativo. Então, enfim, isso é uma coisa que a gente vem defendendo. Mas quando você conta assim de chofre, assusta todo mundo. Mas se você sentar e pensar um pouco e colocar as coisas bem a público, bom, é irresistível. Né? Bom, a repórter desistiu da matéria, para vocês terem uma ideia. Foi atrás de outro promotor que concordasse com ela. Não, ou desistiu. Posso dizer. Eu passo a palavra, então, à professora Orly, que é a líder desse projeto, porque agora é o encerramento oficial. A partir de agora, só as publicações e os pontos. Bom, eu queria agradecer. Muito obrigada. Foi maravilhoso estar aqui hoje.
adorei as duas posições. Até os questionamentos também se enquadraram bem, acho, na proposta da pesquisa e do que a gente veio aqui debater. Então, eu realmente fiquei muito satisfeita. O único incômodo com o qual eu termino me parece, já que estávamos falando de linguagem, direito como linguagem, eu tenho um incômodo em relação a essa questão da pena, porque ele falou assim, não, então a população não quer a pena de prisão. Eu penso o contrário. Eu penso que a sociedade quer a pena de prisão. E isso entrava as próprias mudanças da lei que são despenalizadoras de terem a sua eficácia. Porque daí se contorna a alteração legal para que continue havendo encarceramento. Então, me parece que aqui o movimento do direito que vocês mencionaram, ele está um pouco inverso, porque o direito até tem alguma legislação que poderia fazer com que o avanço fosse maior nessa nova perspectiva do direito, com a qual eu tenho total adesão. Mas a sociedade, não estando pronta para essa comunicação, a aplicação da lei ela não acaba sendo efetiva para aquilo que ela mesma foi criada. Então, ela é aplicada de uma forma subversiva para atender a essa necessidade social. Eu continuo com esse incômodo. Dentro da nossa pesquisa, eu confesso que, assim, de tudo que a gente já pesquisou e já discutiu, isso ainda está pegando aqui no meu fígado de me deixar assim, nossa, então estou plenamente satisfeita. Isso ainda me incomoda, eu queria colocar aqui, desabafar. Antes de encerrarmos, então, porque, de fato, foram eventos muito enriquecedores. Agradeço demais a presença. Hoje, acho que fechamos muito bem, né? E, mais uma vez, agradecer ao meu professor, Alexis. Mas, né, desde sempre professor, por ter me ajudado a coordenar essa pesquisa e a fazer todos esses trabalhos, que se encerrarão com as nossas publicações. Certo? Então, muito obrigada. Declaro encerrado.